Olá a todos, o meu nome é Diogo Josua e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast O Atleta Moderno. Hoje temos connosco mais um convidado esse que está aqui em direto connosco do Brasil, é o professor David Machena. David, muito obrigado por teres aceito aqui o convite, é um prazer falar e aprender contigo. Mais uma vez, muito obrigado e gostava que numa fase inicial te apresentasses aqui para quem te está a ouvir. Olá, eu agradeço o convite, né? Eu já acompanho aí o podcast já faz um tempo, já escutei alguns episódios aqui de alguns amigos e fico feliz com o convite. Eu sou fisioterapeuta, sou profissional de educação física, eu estou aí com 20 anos aí dentro dessa carreira. É, Grande parte dela dentro da educação física, trabalhando com esporte, trabalhando com atleta, e dentro da fisioterapia, trabalhando especificamente com lesão de joelho. Então, são essas as duas frentes que fizeram mais parte aí desse tempo de carreira. Fisioterapeuta, profissional de educação física, e me encontrei aí dentro da abordagem baseada em sistemas complexos há 15 anos atrás, dentro de alguns trabalhos com uma biografia do professor Edgar Morin, do sociólogo francês Edgar Morin, e dentro dessa perspectiva, fui buscando algumas aplicações daquilo que o Edgar Morin falava em termos de sociologia, em termos de filosofia, para dentro da área. E aí eu encontrei os trabalhos do Cal Newell, os trabalhos do Scott Kelson, que até então, aqui para a gente no Brasil, não era tão bem divulgado, a gente não conhecia muito bem esses trabalhos, e há 15 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer coordenação dinâmica, de conhecer o trabalho do James Jerome Gibson na teoria ecológica da percepção e da ação, e por aí a gente foi encaminhando aí essa ideia em termos práticos, né, em termos de utilização prática. E hoje, já há 15 anos, estamos ministrando formação aqui no Brasil, em todos os estados, trazendo essa perspectiva e divulgando esse trabalho relacionado a sistemas complexos. Boa, David, excelente. E é mesmo isso que é aqui o nosso primeiro tema, aqui em Portugal já começa a ser um bocadinho falado e utilizado, mas ainda pouco, e era algo que eu queria também que tu nos ajudasses aqui, esclarecesses. O que é isto do treino baseado nos sistemas complexos? Bom, Diogo, primeiro, isso começa bem antes de começar de fato, assim, essa ideia toda, ela parte de um contraponto, ela começa ali em meados dos anos 60, essa ideia, com os trabalhos de um cara chamado Hermann Haken, certo? Que traz a sinergética. Então, a sinergética é a teoria dos sistemas, né? A sinergética ou teoria geral da auto-organização é a teoria que rege todo o funcionamento de produção científica e direcionamento de entendimento sobre fenômenos complexos, fenômenos auto-organizados. Então, talvez esse seja o ponto de partida de uma abordagem baseada em sistemas complexos da sinergética do Hermann Hacker. Antes disso, a gente já tinha alguma coisa sobre teoria dos sistemas, mas muito pouco sobre auto-organização. A gente já tinha isso na cibernética, por exemplo, desde o final do século XIX. Isso influenciou muito no treinamento esportivo, as abordagens russas, a periodização clássica e tal, foi muito baseado na sinergética, e a partir dos anos 60 começa esse movimento que leva aos trabalhos de Newell, leva aos trabalhos do Scott Kelson, leva à teoria ecológica da percepção e da ação e outras teorias aí que hoje regem esse arcabouço teórico de uma abordagem baseada em sistemas complexos. Bom, como eu falei aqui, também é uma abordagem, certo? Muita gente confunde isso, e isso é meio que uma coisa que eu repito constantemente aqui nas redes sociais, aqui dentro das divulgações, com a metodologia, ou com o método, ou com o sistema de exercícios. Uhum. Não é isso. Isso é realmente uma abordagem, uma filosofia, uma maneira de pensar fenômenos complexos de uma forma geral. A gente pode entender essa abordagem baseada em complexidade para outras áreas, né? Como eu falei aqui, meu início foi uma área totalmente fora da nossa atuação, né? Foi com a filosofia, foi com a sociologia do Edgar Morin. Foi lá onde eu tive o primeiro contato com teoria da complexidade, e não tem nada a ver com treinamento, não tem nada a ver com reabilitação, não tem nada a ver com a minha área de atuação específica.
certo. Então, isso é aplicável a outras áreas. Então, não é um método. Isso pode ser aplicado ao mercado financeiro, por exemplo, isso pode ser aplicado à geopolítica e a outras áreas que não têm absolutamente nenhuma ligação com treinamento esportivo Ok. ou reabilitação. Então, é uma abordagem, e não um método, não um sistema de exercícios, e não um conjunto de exercícios, entende? Sim. É uma forma de entender fenômenos complexos. Para a gente, esses fenômenos complexos são dor, fadiga, lesão, performance. Então, tudo isso, a partir do momento que se entende como um fenômeno complexo, a gente deve passar a estudá-lo como tal, certo? Respeitando as perspectivas que regem aí o funcionamento de um sistema complexo. Então, é isso, uma abordagem baseada em complexidade não é uma metodologia, não é um método, e sim um sistema. Isso te dá um pouco de amplitude, né? Te dá um pouco de abertura para pensamento, te dá um pouco de entendimento mais amplo sobre, sobre esses fenômenos. Ok, David. E, por exemplo, comparado, digamos, com aquela abordagem tradicional, quais é que são aqui as diferenças ou as vantagens? Se queres também partilhar assim de uma forma simples? Uma premissa bem interessante para fazer essa comparação é que, tradicionalmente, a gente sempre entendeu o corpo como um sistema mecânico. Derivado dessa premissa, a gente tem abordagens, métodos, intervenções criados a partir daí. Desde lá do sistema de alavancas, desde lá da biomecânica tradicional, dessas aplicações diretas assim de fórmulas físicas ou de leis da mecânica, né, leis newtoniana, aí, isso traz um caráter mecanicista de entendimento do corpo como uma máquina. Em contraponto ao corpo como uma máquina, entram as abordagens baseadas em auto-organização, que vão entender o corpo como um sistema de aprendizagem, como um sistema complexo, auto-organizado, que evolui por aprendizagem, que evolui por exploração, e tudo isso através de mecanismos de auto-organização. Esse é o contraponto, é o sistema mecânico versus um sistema de aprendizagem. O sistema mecânico ele é regido por leis da mecânica, obviamente, enquanto um sistema biológico ou neurobiológico de aprendizagem é regido pelas leis da aprendizagem. Então, dentro da teoria ecológica da percepção e da ação, ou dentro das teorias cognitivistas, dentro das teorias behavioristas, existem leis que organizam esse processo de aprendizagem e esse tipo de sistema responde a elas. Por isso, mesmo que a gente consiga entender que qualquer tarefa é uma tarefa, independente de ser uma tarefa de exercício, ou ser uma tarefa de mundo real, como a gente chama, Uhum. existem alguns tipos de abordagem, alguns tipos de intervenção que são direcionados a sistemas mecânicos. Um exemplo aqui é a liberação miofascial, por exemplo. Só faz sentido se você entender o corpo como um sistema mecânico. Outro que talvez cause um pouco mais de polêmica é os exercícios gerais também. Exercícios gerais geralmente são bem direcionados a sistemas mecânicos, mas aí, em termos de sistemas de aprendizagem, como você tem um fim, né, como você tem um ponto claro onde você quer chegar, Uhum. é necessário algum tipo de especificidade para que você venha a trazer essas intervenções até esse ponto de interesse. Então, por isso, esse contraponto entre sistema mecânico e sistema de aprendizagem talvez explique da melhor forma ali a, as diferenças entre uma abordagem tradicional e uma abordagem baseada em sistemas complexos. No entanto, não é só isso. A cibernética, por exemplo, leva a abordagem tradicional já há muito tempo dentro do seu direcionamento, enquanto uma abordagem baseada em sistemas complexos é baseada na sinergética. Então, temos outro contraponto aqui com relação à forma de produzir ciência, que é cibernética versus sinergética. É, Estrutura pedagógica, foco interno versus foco externo, feedback aumentado, por exemplo, comando verbal, são coisas relacionadas à abordagem tradicional, enquanto uma é, fragmentação e simplificação de tarefa, né? Fragmentação faz parte da abordagem tradicional, simplificação de uma abordagem baseada em sistemas complexos, programa de treinamento co-adaptado, um programa de treinamento prescritivo também é outro contraponto. Uhum. Então, existem muitas diferenças entre essas duas
abordagem, né, entre esses dois direcionamentos. Com isso, a gente pode chegar à conclusão que realmente é uma coisa que difere daquilo que a gente faz tradicionalmente. Obviamente, com alguns pontos em comum e outros pontos que divergem e são antagônicos um ao outro. Por isso que eu bato tanto na tecla da coerência, né? Porque tem algumas coisas aqui que a gente ou entra numa caixa ou entra na outra. Não dá para a gente ficar Claro. aqui no meio termo, porque uma coisa é antagônica à outra, assim. Dentro da integração, dentro do processo de integração, por exemplo, entre treinamento de academia e treinamento de campo, se você usa uma abordagem pedagógica dentro do campo, como um jogo de campo reduzido, que é um CLA, né, um Constraint Led Approach, e dentro da academia você usa uma abordagem prescritiva, uma abordagem dentro do modelo tradicional, esses dois universos aqui estão entendendo o corpo como duas coisas diferentes. Pois. Dentro da academia você entende o corpo como um sistema mecânico, mas dentro do campo você entende o corpo como um sistema de aprendizagem. Então, então não há integração, né? Foge um pouco do processo de integração. Então, nesse objetivo de integrar aquilo que a gente faz dentro da academia com aquilo que a gente faz dentro do campo, um dos pontos é uma congruência pedagógica, né? Uma congruência do raciocínio pedagógico envolvido nesses dois cenários aqui. Excelente, excelente, David. Muito, muito obrigado. E agora falando aqui um bocadinho na importância do treino isométrico ou do trabalho, dos exercícios isométrico para os atletas, gostava de saber e ouvir aqui a tua opinião, porque acho que ainda é algo que precisa de ser mais explicado, porque ainda acho que as pessoas ainda acham, e mesmo os próprios atletas ainda acham que o treino isométrico é muito à base daquelas pranchas clássicas, dos agachamentos clássicos, e tu há uns tempos também lançaste um post também muito interessante sobre os exercícios isométricos, que não são sempre, não são iguais ou não são sempre parados, também existem movimentos, não é? E gostava que abordássemos aqui um bocadinho este tema agora, se faz favor. O treinamento isométrico, ele, como a gente falou aqui, uma abordagem baseada em sistemas complexos é algo amplo. Então, dentro desse algo amplo, muita coisa pode se encaixar. Então, um treinamento isométrico, ele é uma escolha, certo? Só que ele é uma escolha que envolve critérios que satisfazem aí alguns problemas que a gente tem historicamente dentro do processo de treinamento, como, por exemplo, dor muscular tardia, como, por exemplo, sobrecarga acumulada ao longo do programa de treinamento. Dentro de um programa de treinamento, geralmente é muito difícil essa questão da recuperação pós-treino. A gente treina muito. Então, Exatamente. se eu tenho uma estratégia que me possibilita alcançar as adaptações que eu desejo, com o mínimo de estresse causado, por que eu não uso? Exatamente. E uma outra pergunta seria, talvez fique faltando alguma coisa. Talvez fique faltando as adaptações, por exemplo, que o treinamento excêntrico poderia me dar. Hum, Talvez fique faltando, por exemplo, o que o treinamento balístico poderia me dar. certo. Só que dentro dessa diferenciação que você citou, essas adaptações não ficam faltando. Essa que é a grande questão, é porque a gente realmente entende o treinamento isométrico como sendo algo parado, como sendo algo vinculado a algumas práticas tradicionais, como, por exemplo, as pranchas lá. Mas não é isso. Eu posso, por exemplo, ter através do holding, né, através do RIMA, né, chama de RIMA, Holding Isometric Muscle Action, eu posso ter um treinamento isométrico. Esse treinamento isométrico é feito mantendo uma posição contra uma resistência externa, e ele me traz as mesmas adaptações, ou bem próximo das mesmas adaptações que um treinamento excêntrico me traria, sem o efeito deletério que o treinamento excêntrico me traz. O PIMA, né, o Pushing Isometric Muscle Action, me traz adaptações que o treinamento concêntrico me traria, sem os efeitos deletérios que o treinamento excêntrico traria junto, com esses efeitos positivos, para dentro do gerenciamento do programa de treinamento. Certo. Então, acaba sendo uma ferramenta que me traz as adaptações que eu preciso, sem os efeitos deletérios provocados pelas outras estratégias. Por exemplo, dificuldade de recuperação de uma sessão predominantemente excêntrica. Praticamente não vivencio isso hoje em dia, porque eu preciso treinar.
Por exemplo, dentro do futebol, a gente treina todo dia. Se treina todo dia, se todo dia tem uma estratégia de treino, então eu não posso me dar o luxo de ter uma estratégia que exija 72 horas de recovery, 96 horas de recovery, Claro, porque eu não tenho esse tempo, claro. porque eu tenho que dar estímulos constantes ali. Outra questão com relação ao treinamento isométrico, eu acho muito interessante, é uma técnica que eu já bato aqui já faz um tempo, é que a gente baseia muito nossas estratégias num raciocínio tradicional, assim, um raciocínio historicamente construído dentro de cada modalidade esportiva. Que, por exemplo, no futebol, não podemos fazer treino de força durante a temporada. Certo. Geralmente, se não fazer treino de força durante a temporada, se você fizer sessões de treinamento predominantemente excêntricos e tal, talvez isso dificulte realmente o andamento ali, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem pelo menos 2 jogos por semana, sempre temos 2 jogos por semana e temos um elenco que a gente não consegue rodar muito. Então, talvez ficasse difícil. Mas com o treinamento isométrico, eu consigo fazer isso. Com o treinamento isométrico, com gerenciamento de volume, eu consigo fazer isso, gerar adaptações positivas do ponto de vista muscular, Exato. sem prejudicar o treino de campo, sem prejudicar o andamento dos jogos, sem prejudicar a disponibilidade do atleta para o jogo. Entende? Então, são estratégias que me trazem ali benefícios adicionais muito significativos. Tal e qual, tal e qual. E eu tenho utilizado bastante, e às vezes utilizo um bocadinho aquele, digamos, trabalho de contraste entre os exercícios isométricos e os exercícios, digamos assim, de potência, de pliometria. Epá, e tenho sentido os atletas muito bem, a sentirem-se bem, inclusive no próprio dia dou esse estímulo de manhã e eles vão treinar ao final do dia e sentem-se bem, não há fadiga nenhuma. Portanto, lá está, é uma grande vantagem para incluir, por exemplo, nesse caso que tu falaste bem, que é o futebol, com tantos jogos. Pode ser pode não, é uma grande estratégia também de recuperação, mas também para potenciar a performance desses jogadores. David, agora ainda aqui na abordagem dos sistemas complexos, também já ouvi falar e gostava que partilhasses aqui comigo. Como é que nós podemos medir se existe primeiro ou não e como essa transferência, digamos assim, do treino para aquilo que é a performance ou para aquilo que é o mundo real, para aquilo, por exemplo, num jogador de futebol, o que é que eu posso fazer ou como é que eu posso medir se há transferência, por exemplo, daquilo que nós fazemos do ginásio para o campo, para o jogo. Gostava que falasses um bocadinho sobre este tema. Essa questão da transferência, ela é uma questão bem complexa. Bem complexo. Primeiro, a gente espera transferência positiva das nossas intervenções. Toda vez que a gente propõe intervenção, a gente está esperando que aquilo gere algum benefício. Porém, tradicionalmente, historicamente, a gente, dentro da ciência do esporte, tentou achar um santo graal para essa questão, né? Para esse objetivo. Tentou achar um exercício que transfere, tentou encontrar ao longo do tempo algo que a gente fizesse, por exemplo, fora do jogo, que melhorasse o jogo, Certo. ou um exercício que fosse melhor do que todos os outros para melhorar o jogo. Isso ficou um pouco latente ao longo dos anos. A gente tentou achar isso de alguma forma dentro da produção científica e o sucesso disso foi muito pequeno. O fato é que essa transferência, ela para ocorrer, ela precisa satisfazer alguns critérios. O melhor dos critérios é exatamente lidar com o ambiente competitivo, saber lidar com o ambiente competitivo. E hoje a gente entende que esse ambiente competitivo não é simplesmente ir lá e realizar alguns movimentos específicos. Isso tem mais coisa envolvida. Esse ambiente competitivo tem uma pressão psicológica, esse ambiente competitivo tem uma cognição específica. Uhum. Então, existem áreas laterais aí que devem ser consideradas quando a gente fala de transferência e, historicamente, foram negligenciadas. Por exemplo, se eu busco qualidade de movimento, se eu busco resultados dentro de um ambiente competitivo, e, eventualmente, eu treino sem, por exemplo, a pressão psicológica, e num ambiente competitivo existe essa pressão psicológica, isso induz reinvestimento. Isso induz uma transição de um controle automatizado para um controle associativo. Isso é um parâmetro de controle, isso é um parâmetro de mudança que prejudica
a qualidade de movimento ou o resultado que eu vou alcançar no ambiente competitivo. Isso, historicamente, foi bem negligenciado, foi bem considerado à parte, né? O fator emocional é o fator cognitivo envolvido dentro dessa questão da transferência. Existem dois conceitos que eu gosto muito de tratar quando eu falo de transferência. Um chama design representativo de aprendizagem, que é um conceito de 1956, lá do professor Egon Brunswick, e ele trata de coincidências em termos de informação crítica entre o ambiente competitivo e o ambiente de treinamento. Também podemos extrapolar para outros ambientes, como, por exemplo, o ambiente de pesquisa científica, entre o ambiente experimental e o ambiente que se quer extrapolar esses dados, Ok. ou esses achados. Pensando na coincidência de informações críticas, né? Informação é um conceito muito debatido aqui dentro de uma abordagem baseada em complexidade. Pensando nisso, na existência dessa coincidência entre informações críticas no ambiente competitivo de treino, isso nos leva ao segundo conceito, que é o conceito de validade ecológica. Se eu tenho coincidência entre as informações críticas do ambiente competitivo e do ambiente de treino, então eu posso generalizar, extrapolar aquilo que eu gero de adaptação no ambiente de treinamento para o ambiente competitivo. Porém, na ausência disso, eu não posso mais generalizar, eu não posso mais extrapolar. Eu não tenho alta validade ecológica ou validade ecológica suficiente para. E exatamente isso aqui significa transferência. É a capacidade de generalizar, é a capacidade de transportar adaptações do ambiente de treinamento para o ambiente competitivo. E eu só posso fazer isso com a permissão da similaridade entre as informações críticas. Como eu falei, a informação é um conceito muito presente aqui dentro de uma abordagem baseada em sistemas complexos e ele difere em algum ponto. A gente entendeu especificidade, a gente entendeu transferência atrelado a isso ao longo do tempo, sob o ponto de vista do exercício que simula o movimento, Certo. certo? Isso vem de muito tempo. E isso é muito difícil para eu desfazer essa imagem. É incrível como as pessoas interpretam o que eu falo sobre esse ponto de vista. Uma dificuldade que historicamente eu venho tendo aí nesses 15 anos para desfazer a imagem de que eu simulo o exercício competitivo na sala de treinamento com peso, entendeu? Não é isso, porque quando a gente fala sobre similaridade de informação crítica, a gente não está falando sobre similaridade de movimento. A gente está falando sobre similaridade de variáveis perceptivas. Ok. Por exemplo, dentro do futebol, eu poderia simular um passe, fazer um exercício, uma polia simulando um chute, ou um passe, ou alguma coisa assim. Isso seria similaridade de movimento, já que a gente realiza esse movimento no futebol, então vamos realizar também na academia. Isso seria essa similaridade que tradicionalmente as pessoas entenderam aí. Certo. Não é isso. Para eu conseguir transferência para o futebol, eu preciso simular, eu preciso representar as informações perceptivas. E quais são elas? São os oponentes, são os espaços, são os tempos, o jogo sob pressão, são as regras do jogo. Ou seja, eu só consigo transferência positiva com total exatidão dentro do próprio jogo. Pois. Porém, se eu simular o jogo, esse treinamento pode ficar contraprodutivo, porque eu vou agir muito pouco. Eu vou pegar na bola poucas vezes se eu fizer todo dia um 11 contra 11. E por isso vem o jogo de campo reduzido, para te proporcionar mais ações de jogo dentro do tempo pré-estabelecido, para aumentar a intensidade, para manipular variáveis da forma que você desejar. Então, essa seria uma transferência direta do jogo para o jogo. Porém, quando a gente espera do treinamento de força que haja essa transferência, que haja essa ajuda, isso já fica um pouco mais complicado. É difícil a gente ter transferência direta do treinamento, numa sala de treinamento com peso, para o campo. Primeira tentativa, né? Porque, na verdade, aqui isso é a única forma da gente garantir transferência 100% ao jogo para o jogo. Então, no treinamento de força, a gente não vai garantir esse 100% de transferência. O Claro. que a gente pode fazer para otimizar, né, essa relação entre o treinamento de força e o campo? Primeiro, integrar. E essa integração tem que vir de muitas vias aí. Tem que vir com os mesmos objetivos. Por exemplo, eu tenho que construir na sala de treinamento com peso alguma coisa que eu também vá necessitar dentro do campo. Então, essa é uma forma de integrar.
A estrutura pedagógica, como eu falei aqui, né? Se o corpo é um sistema de aprendizagem no campo, ele também tem que ser um sistema de aprendizagem na academia. Então, eu preciso de estrutura pedagógica compatível com isso. Objetivos em termos de estabilidade ou variabilidade, tem que estar alinhados aqui. Então, integração é um ponto que pode te ajudar aí a extrair o melhor possível aí do treinamento de força, né? Do treinamento na academia. Esse é o professor Vitor Freire, em português, né, da periodização tática, fez uma diferenciação, o Paco Chorolo também fez, de treinamento otimizador e treinamento complementar. Então, a sala de treinamento com peso seria um treinamento complementar, seria treinar para treinar. E o treinamento otimizador seria treinar para performance, né, treinar para jogar. E isso cabe muito bem aqui dentro desse conceito que eu acabei de falar. Certo. O treinamento de força não vai transferir diretamente. Quem vai transferir é o otimizador, mas o treinamento de força vai dar suporte para o otimizador. Exato. Então, a gente tem aqui uma cadeia integrada, né? Que a gente tem fatores integrados dentro desse ponto. De uma forma geral, é muito difícil entender a transferência e buscar a transferência dentro de um cenário tão complexo como é o esporte. Certo. Então, toda essa complexidade vai te exigir para que você encontre essa transferência dentro do teu processo de treinamento, dentro do teu processo como treinador, do teu processo individual, um raciocínio que aborde, que amplie aí os horizontes para essas áreas laterais, considerar os fatores cognitivos, considerar os fatores psicológicos, os fatores socioafetivos, a dinâmica perceptiva, né, como a gente falou aqui, é um ponto muito substancial. Uhum. Dentro do treinamento de força, a gente tem como informação crítica principal as forças externas, então saber direcionar, saber direcionar tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo essa sobrecarga utilizada dentro do treinamento de força te ajuda também a encontrar mais ou menos transferência para dentro daqueles objetivos do ambiente competitivo. Mas, de qualquer forma, como eu falei no começo, é um tema muito complexo, é um tema muito amplo, assim, que vai exigir aí uma grande quantidade de expertises paralelas, né? Uma grande quantidade de contato com áreas que são laterais. É, outra área que eu vou só citar aqui, porque talvez não dê para a gente entrar tanto, é a ciência de dados. A ciência de dados também vai te permitir direcionar ponto a ponto esse teu programa de treinamento e envolver tomada de decisão ponto a ponto do programa para saber se você está alcançando ou não. Então, você não precisa esperar o santo grau, porque agora você tem como controlar dia a dia, semana a semana, se as suas intervenções estão gerando efeito positivo ou não Claro, dentro da performance. claro, claro. Excelente, David. É um tema que, sem dúvida, dá muitas dores de cabeça e eu às vezes também quando penso, mas sim, ainda é muito aquilo que tu disseste, que é as pessoas, os profissionais andam à procura daquele exercício, ainda se vê muito que é semelhante à execução, por exemplo, no campo, não é? E isso não é assim, não é essa a transferência. Mas aqui detalhes importantes que partilhaste connosco. Muito obrigado. Agora, David, aqui queria-te pedir, para quem, digamos, quer saber mais ou estudar um bocadinho mais sobre esta abordagem dos sistemas complexos, dois, três conselhos que podes dar a profissionais pronto, que já estejam na área ou que, por exemplo, acabaram agora de se formar, dois, três conselhos assim simples que podes dar para começar, a emergir, digamos assim, né, dentro desta abordagem dos sistemas complexos. O primeiro seria manter a mente aberta, né? Todos nós que vamos ter um primeiro contato com qualquer tipo de abordagem, a gente já vem com uma história anterior, a gente já vem com conceitos anteriores que a gente já construiu em outro momento e vamos, em algum ponto, contrapor, como a gente falou aqui no início, né? São abordagens diferentes, muitas vezes antagônicas aqui em alguns pontos uma da outra. Consequentemente, você vai lidar com alguns pontos que vão ser direcionados de forma contrária àquilo que você já sabe. Então, manter a mente aberta talvez seja um primeiro conselho interessante. O segundo conselho é dar essa transformação. Exige uma transformação da prática. A partir do momento que você transforma o discurso,
você deve obrigatoriamente transformar a prática. Não faz sentido nenhum eu chegar aqui e te dar um discurso de uma abordagem baseada em sistemas complexos e você vir me visitar aqui no centro de treinamento e me ver dentro de uma abordagem totalmente incoerente com aquilo que eu falei aqui para você. Claro, Então, uma mudança no discurso exige uma mudança na prática. E essa é até uma preocupação que eu tenho, porque aqui no Brasil ainda estamos evoluindo dentro desse processo e muitas vezes encontramos esse probleminha, assim, de uma mudança no discurso é mais fácil e a claro, mudança da prática é um pouco mais difícil. E isso também tem o seu, cada um vai ter o seu tempo. Assim, a minha experiência foi a minha experiência, assim, talvez a sua, talvez as outras pessoas não sejam o mesmo processo, certo? Mas ter em mente que uma mudança no discurso, né, uma mudança naquilo que a gente entende sobre movimento, naquilo que a gente entende sobre dor, sobre lesão, e etc., exige, obviamente, algumas mudanças de conduta que sejam mais compatíveis com esse novo discurso. Aí um terceiro ponto que eu acho que é bem favorável é entender exatamente qual é o conceito. É entender que não é um sistema de exercícios, entender que não é uma metodologia, que não é um método, e que é uma abordagem, que é um raciocínio, que é um pensamento. Tendo isso, você ganha um pouco de amplitude também. Você ganha como ajustar toda essa ideia, né, todos esses conceitos, esse arcabouço teórico, esse arcabouço científico, uhum, às suas necessidades. Então, é possível fazer isso, entende? sim, É possível. Tem muita gente que faz curso comigo, faz palestra e trabalha com esportes onde eu não tenho muito conhecimento. Tipo, automobilismo. Tenho um conhecimento sobre automobilismo. Então, eu não sei te direcionar para uma abordagem que vá treinar, eu não sei quais são as necessidades desse esporte, claro, entende? Então, eu sempre falo, ó, tá, os conceitos são esses, o arcabouço é esse. E você, com o conhecimento que eu não tenho sobre automobilismo, você aplica isso. Então, essa amplitude de aplicação só existe porque é uma abordagem e não um método. Então, eu não claro, tenho regras a seguir. Eu tenho um raciocínio a se fazer, claro, certo? Com base em vários fatores, com base em uma amplitude muito grande de possibilidades. claro, claro, excelente, excelente, David. David, agora aquela pergunta clássica: o que é um atleta moderno para ti? Qual é que é assim a tua visão do atleta? Diogo, o atleta moderno, para mim, é o atleta que consegue ficar antenado aí a essa evolução. Eu bato muito nessa tecla da evolução. Eu acho que o mundo evolui aí muito rapidamente hoje em dia, né? A gente tem esses recursos aqui, por exemplo, essa tecnologia, todo esse envolvimento, essa troca de informação. Você está aí em Portugal, eu estou aqui no Brasil, a gente consegue hoje uma coisa que a gente não conseguia há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E ó, foi ontem, entende? Como a gente tem isso muito próximo na nossa vida, a gente acha que sempre teve, mas a gente não teve. Vou resgatar aqui minhas memórias aqui de início de faculdade, por exemplo, eu não tinha isso. Pois, Então, essa evolução é muito constante dentro do nosso mundo. E a nossa área, ela não pode ficar para trás. E o atleta faz parte disso. Então, o atleta entender as necessidades paralelas ao simples processo de treinamento, como, por exemplo, a abordagem psicológica envolvida nisso, a abordagem baseada em dados, tem muito vínculo com isso também. Então, a aplicação de métricas não lineares hoje em dia é uma constante aqui dentro da minha vida. E a obtenção de dados com relação aos atletas ainda é um ponto complicado, porque eles ainda não atingiram assim, uma maturidade para que a gente possa extrair da melhor forma possível os dados que a gente precisa. claro, Então, o envolvimento dentro do processo de treinamento uma, uma das questões que envolvem esse tipo de abordagem baseada em sistemas complexos é a coadaptação do processo. Então, tira o treinador desse papel de protagonista e esse protagonismo é dividido com o atleta. Então, eu preciso que ele faça parte do processo. Eu preciso que ele esteja dentro do processo. Eu não posso deixar que o meu atleta seja uma peça passiva dentro do processo de treinamento. tal e qual. E esse engajamento é uma necessidade do atleta do futuro. Esse engajamento constante dentro do processo de treinamento, esse entendimento do processo, essa troca de informação, essa responsabilidade.
Eu acho que deveriam ser coisas bem claras para alguém que escolheu ser atleta, mas que a gente sabe que na realidade não, nem sempre é essa. Então, eu acho que o atleta moderno é esse atleta que consegue evoluir com o tempo, um atleta que consegue trazer a evolução do mundo para dentro do seu processo, para dentro do seu dia a dia de treinamento. Mais nada, excelente. É isso mesmo que eu também tento passar a todos os atletas, é eles estarem dentro do processo, eles perceberem porque é que estão a fazer aquilo e para que é que estão a fazer aquilo. Tal e qual, David. Agora, para terminarmos aqui o nosso episódio, onde é que as pessoas podem entrar em contacto contigo? Se quiseres também falar um bocadinho das tuas formações, estás à vontade aqui para dar o passo final. A gente tem formação aqui no Brasil todo, né? Já tivemos aí em Portugal há uns anos atrás, e aqui no Brasil, na grande maioria dos estados, estamos presentes aí o ano todo, certo? Dentro da Power Core Performance, então vocês podem nos encontrar lá dentro do Instagram, né? @PowerCore Performance, ou o meu pessoal, @DavidMacena PC, onde a gente está aí constantemente produzindo conteúdo, colocando lá, discutindo essas perspectivas de uma forma mais ampla. E dentro da formação, estamos aqui em todos os estados do Brasil, envolvidos dentro dessas abordagens baseadas em sistemas complexos, dentro do treinamento isométrico, né? São algumas formações que a gente tem dentro da Power Core Performance. Estamos fazendo isso já há 15 anos aqui no Brasil, então já temos aí um tempo de experiência bem interessante. Ok, David, maravilha. Muito obrigado mais uma vez aqui pelo teu tempo, e obrigado também a quem nos está a ouvir. Malta, não se esqueçam de subscrever os canais do podcast. David, muito obrigado pelo teu tempo, foi um grande episódio. Obrigado. Eu que agradeço, Diogo, obrigado pela oportunidade, né? Já, como eu falei no começo, já acompanhava aqui o podcast, fico feliz em participar.